Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Eis que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecidos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te rendemos graças e pedimos que o Senhor ilumine a explanação da Tua palavra, Senhor. Que nosso coração seja como terra fértil que recebe a semente. E que essa semente, Senhor Deus, cresça, multiplique a 100 por 1. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então é Natal. E a gente já até lembra da melodia, né? Agora essa semana daqui pra frente, todo lugar que a gente vai tem alguma canção de Natal tocando. Tem luz para todo lado. Se você gosta de passear, né, o calçadão do comércio tá aberto, né? Tem aquela energia do Natal. Tem os shoppings cheios. E aí as mulheres vão saber mais isso que eu tô falando. Aí a semana que vem os mercados lotados, todo mundo querendo comprar alguma coisa para ceia de Natal. Programas especiais de Natal na TV. Esse ano não tem Roberto Carlos, né? Para quem gosta, vai ter? Nossa. Eu vi ontem. Ixi, então, programa especial de TV. Mas não só isso, né? Então tem as festas, tem as novas tretas de família, né? Porque Natal também, quando junta a família, às vezes dá briga, né? Então, amigo secreto, né? E a gente, aquele cheiro de assado, calor, porque aqui faz calor, né? A gente lembra que com o Natal chega o verão. Enfim, entre fitas vermelhas e verde, árvores de Natal e luzes. Será que no meio de tudo isso, de Papai Noel, né, no shopping, chegando lá, até lá no condomínio de casa que a gente mora lá, que é pequenininho, o Papai Noel chega amanhã para visitar as crianças, né? Será que no meio de tudo isso, de barba branca, de bolinha, de presépio, a gente consegue trazer à memória de fato o real significado de tudo isso? Qual é o motivo dessa data? É porque a gente tem no coração, mas a gente precisa reforçar isso. E eu não sei se você sabe, mas o Natal, antes de ser uma festa cristã, ele era comemorado muito antes do nascimento de Jesus. Seu objetivo, naquela época, era celebrar o solstício de inverno, no caso do hemisfério norte, que aqui é verão e lá é inverno, que acontece no final de dezembro. É o chamado Festival de Natalis Solis Invicti. O latim tá bom, né? Que é o nascimento do sol invencível, sol invicto. Porque a partir daquela madrugada em diante, o sol vai ficando cada vez mais tempo no céu, até o auge do verão. É o ponto de virada,
digamos assim, das trevas para a luz, o renascimento do sol. É consenso entre todos os estudiosos que Jesus não nasceu nessa data. Desculpe se eu te decepcionei, mas é mais provável que Jesus tenha nascido entre março e novembro. No entanto, foi por volta do 350 que o imperador Constantino, então convertido ao cristianismo, ele conclui que celebrar o sol que nasceu seria o mesmo que celebrar Jesus, porque afinal ele é o sol da justiça, ou mais, ele é aquele que criou o sol. Então, a partir de então, por volta do ano 350 mais ou menos, então lá do século IV, a Igreja Ocidental então oficializou o dia 25 não mais como a festa do Sol Invictus, mas como o nascimento de Jesus, que é o verdadeiro Sol da Justiça. Então, a origem pagã dessa festa acabou sendo ressignificada pelos cristãos. E o próprio Agostinho, ele colabora com isso, e ele diz que ele fala que aquele que tinha criado o sol agora era celebrado no solstício de inverno. Então, por isso que acabou-se então esse consenso, por isso que nós celebramos Jesus, por isso que nós celebramos o nascimento de Cristo, né, nessa data, por isso até que é uma data fixa. Então, quando a gente celebra Jesus, nós temos o real significado de tudo isso. E é isso que eu gostaria de refletir contigo, sobre como o nascimento de Jesus significou várias coisas mesmo, mas a principal entre todas elas é paz. Então, independente da data, o que importa é que ele nasceu. Ele se desfez da sua glória, se fez homem como nós, se encarnou. E o texto que nós lemos vem falar que a terra estava calada, que todos dormiam numa noite profunda, que somente o céu estava repleto de adoração, que as pessoas ainda não tinham se dado conta do que significava realmente Jesus nascer, né? Então, as revelações de Deus na aparição do seu anjo são as revelações que, se a gente parar para pensar, só eram dadas aos profetas do Antigo Testamento, da Velha Aliança. Ou seja, eram apenas alguns indivíduos especiais. Mas agora, essa boa nova ela é concedida a um grupo inteiro de pobres pastores. Pobres pastores. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente lê pastor, a gente imagina várias coisas, né? Mas o fato é que a classe de pastores, de ovelhas, era a mais desprezada dos judeus. Até hoje, né, se você pegar a literatura rabínica daquela época, você vê que os fariseus caracterizavam esses pastores como ladrões, como enganadores, igualando ele aos publicanos e aos pecadores. Os pastores eram considerados a plebe desconhecida da lei. Os tribunais não aceitavam pastores como testemunha, no caso de julgamento. Eles eram privados dos seus direitos civis. Tem até o ditado rabínico da época que diz que nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. É desses pastores que cuidavam os rebanhos nas cercanias de Belém que a história do Natal fala. De gente desprezada, de gente que não era valorizada, mas que Deus vem trazer a boa nova. Sobre os mesmos campos que no passado Davi pastoreava os rebanhos de seu pai. E você olha a partir então do verso 9, ele vai falar que um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou sobre eles. E eles foram tomados de grande temor. Tudo quieto. Tudo como normalmente estava. E de repente, você imagina, é uma coisa assim, é difícil a gente imaginar a glória de Deus, mas eu fico imaginando assim, que seja uma grande luz, algo totalmente diferente, desconhecido para aqueles pobres pastores. Qual é a primeira reação deles? Medo. E não seria diferente com nós.
Porque quando a gente pensa em Natal, a gente pensa em anjinho voando, nas músicas natalinas, né? Noite de paz, noite de amor. Mas o surgimento desses anjos enche esses homens de medo. Se a gente parar pra pensar, essa cena está muito mais para um filme de terror do que para um filme de romance. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Porque tá tudo em silêncio. De repente aparece um anjo. Depois desse anjo, um exército celestial. E se você prestar atenção no texto, o texto não diz que eles cantavam. A imagem é de medo. Quando a radiante glória de luz assim, do céu rompe a escuridão da noite, ela deixa esses homens cheios de pavor, de medo. Né? O poder divino que causa no ser humano temor, pavor, mesmo quando a notícia é alegre. Então, por que isso? Porque o nosso pecado, a imperfeição, a nossa impotência como ser humano diante de Deus, fica nítido à luz da revelação. Fica claro quem nós somos e quem Deus é. Então o anjo de luz se aproxima desses assustados pastores com um personagem amistoso. E ele diz palavras tão grandiosas e poderosas, mas a primeira coisa que ele faz é acalmar esses homens. Não temas. Não temais. Ou seja, por mais que eles estivessem com medo, Deus vai trabalhar esse medo no coração deles. Então, ele fala, não tema, eis que vos trago grande notícia, que será para todo o povo. Ele não traz juízo. Apesar do medo, ele traz alegria. Né? Ele traz boas notícias. O verbo usado no original aqui é evangelion, que é evangelizar. E eu não sei se você sabe o que era o evangelho, o que eram essas boas notícias. Antigamente, quando uma cidade saía para a guerra, ia guerrear com outra, ficavam nas cidades apenas as crianças, os idosos e quem não tinha condição de lutar. E o resto ia para a batalha. E se eles perdessem lá na batalha, as coisas ficariam muito complicadas para quem ficou na cidade, porque essa cidade seria invadida, seria saqueada, as mulheres seriam estupradas, talvez todo mundo seria morto. Então, aquele exército que estava lá no campo vencia a batalha, saía alguém correndo e vinha para a cidade, e vinha correndo. E ele vinha sobre os montes gritando, Evangelho, Evangelho, Evangelho. Boas novas, vencemos a guerra. Vencemos a guerra. Então, esse evangelho que ele traz aqui, é esse evangelho de boas novas, de vitória. De vitória. Então, por isso que tem uma multidão celestial, que aqui corresponde ao hebraico exército dos céus mesmo, é um exército. É uma coisa muito difícil da gente imaginar, mas essas boas novas de grande alegria traz paz, significa que a guerra foi vencida. É essa a ideia. É a multidão do exército celestial, ela não entoou músicas natalinas. Ela bradou, como um exército bradava para outro exército. Quem já assistiu 300 de Esparta? Tem uma parte do filme que eles chegam diante do exército, o que você é? Eu sou ferreiro, eu sou isso aqui, e eles dizem que eles são o quê? Eles são guerreiros, e eles gritam, e eles botam medo. É isso que os anjos estão fazendo, eles estão intimidando o inimigo. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a Ele quem Ele quer bem. Você consegue imaginar isso? Esses anjos bradando isso? É intimidador. Porque é para a paz que Jesus veio. Ele veio para vencer a guerra. É um exército marchando para o grande evento da história. Com certeza, isso dá medo. A Bíblia diz que eles estavam dizendo, eu reforço, eles não estavam cantando. Não é cançãozinha de Natal, é brado de vitória. É algo que coloca medo. Por que esse exército tem que trazer paz?
Porque nós estávamos em guerra. A história do Natal nos lembra também que nós estávamos em guerra. Guerra contra Deus, por causa do pecado. E que com o nascimento de Jesus nós temos aí um anúncio de um Redentor, de um Salvador, que é Cristo, Kyrios, o Senhor, que é Messias. O anjo não anuncia o Redentor aos pastores, mas um Redentor, que pode ser comparado a vários Redentores que Deus suscitou ao longo das histórias. Mas quando ele coloca a palavra Cristo, depois, imediatamente ele diz para esses pastores que esse é o Salvador, que ele é aquele que as profecias diziam, que ele é o Salvador. E quando ele fala o Kyrios, que é o Senhor, sabe quem era chamado de Kyrios na época de Jesus? Somente o imperador. Somente aquele que tinha domínio sobre todas as coisas. E Deus vem dizer que esse é aquele que vem para salvar? É o Messias prometido. E é aquele que vem e tem poder sobre todas as coisas. Por isso, ele pode trazer paz. Por isso ele pode vencer a guerra contra o pecado. Por isso esse exército brada contra o inimigo, que é a morte. Vem anunciar que Jesus vem para vencer. Que ele vem para trazer paz. Que ele vem para trazer evangelho. Que ele vem para trazer boas notícias. Que a gente não precisa ter medo. Que ele venceu a guerra. E a gente vê que a alegria, ela contrasta com o medo. A mensagem do Natal é o Evangelho. É as boas novas. É a proclamação da notícia de vitória. Por isso que nós nos alegramos. Não é errado a gente cantar música natalina, música festiva. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. O que eu quero dizer assim, nesse texto não tem musiquinha. Tem um anúncio de vitória de guerra. Isso é maravilhoso. Porque a palavra Evangelho, ela traz pra gente boas notícias. Nós vencemos. É isso que o exército celestial diz. O que a gente tem aqui é uma proclamação de vitória, que traria paz para a cidade, para o coração do povo. O anjo, que dá medo no coração desses homens, diz para eles não temerem. Porque em Cristo eles precisam ter alegria. E eu convido você a refletir. O que essa mensagem, o que esse brado de vitória traz para você, para o seu coração? O que essa mensagem de Natal tem produzido na sua vida? Quando a gente lembra que Natal não é apenas o encontro da família, o amigo secreto, os programas especiais de Natal, que não é programas que a gente possa fazer de ir no shopping ou ver o Papai Noel, quando a gente lembra que na verdade o Natal é a proclamação de vitória, que é um bebezinho que nasceu numa noite fria, numa manjedoura. Esse é um dos maiores momentos da história do universo. O que essa notícia vem trazer para você quando você está com medo? Quando você está com medo de acordar amanhã, que amanhã é outra segunda-feira, e você pode não saber o que vai acontecer com o seu emprego, ou se você vai conseguir um emprego novo. Quando você está com medo, porque as pessoas que você convive, muitas vezes são agressivas, que não te valorizam como você acha que deveria ser valorizado. O que a mensagem do Natal traz para você quando você está com medo de que algo ruim pode vir sobre a sua casa, sobre a sua família? O que essa notícia causa em você quando você pensa que você não vai dar conta? Que já é 15 de dezembro e que as coisas estão complicadas ainda e você ainda se sente pressionado. O que a mensagem de Natal traz para você quando você perde seus amigos, quando você vê seu casamento, sua família se desfazendo, quando você se vê numa situação de medo, seja ela qual seja, o que essa notícia traz para você? Ela precisa trazer boas novas. Nós vencemos.
É isso que os anjos dizem: nasceu o Salvador, Cristo, Redentor e Senhor. O Redentor é o Salvador, é o socorro bem presente no dia de angústia. É aquele que tira a gente do lugar da escuridão, das situações mais obscuras e terríveis que nós enfrentamos. Nós precisamos lembrar disso. É socorro bem presente diante de toda a aflição que a gente possa passar na vida. Do dia difícil, do dia de dor, do dia de luta. É aquele realmente prometido pelas profecias do Antigo Testamento, que veio para nos redimir, para nos perdoar, para derramar o seu amor para conosco, para nos acolher, para nos abraçar quando a gente achar que não dá conta. É aquele que realmente nos chama à sua doce presença. E Senhor, esse título que era designado para o César, o imperador romano que governava todas as coisas. Quando o imperador era trocado, na época do Império Romano, saiu um informativo por todo o império. Quando ele morria e outro imperador subia ao trono, era entoado que o Quírios nasceu, para livrar a sociedade da injustiça, da pobreza e da maldição. O que nos diz que nós não somos senhores das nossas vidas, mas que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele não é só o imperador que iria livrar uma sociedade. Ele é o Senhor que nos livra do poder do pecado, que nos livra da morte, que nos livra sim da injustiça e da maldição. Os anjos proclamam paz, paz, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Jesus nasceu, nós temos paz. Cada um que Ele chamou para estar na presença dEle e ser salvo pela cruz, pode dizer que tem paz com Deus. É isso que o Romanos 5, do 1 ao 2 nos diz, que justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Sem a paz trazida por esse bebê, sem a paz trazida pelo Rei do Universo, sem a paz que o sacrifício de Jesus nos trouxe, nós estaríamos em guerra ainda. Quando nós resolvemos fazer as coisas do nosso jeito, quando nós lutamos por nossa autonomia, quando nós dizemos que as decisões são nossas e que a gente faz do jeito que quer, com os nossos princípios, com os nossos valores, com a nossa ética, quando tudo aponta para o para mim e não para Deus, quando no meio do caos da nossa vida, do nosso casamento, a gente escolhe a gente escolhe os nossos sentimentos e se diz que não, se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum, isso ainda é estar em guerra com Deus. Quando naquele momento do trabalho, que nós somos testados a seguir pelo caminho correto ou achar um atalho que é mais fácil para seguir, mas não o que é certo, quando a gente decide pelo mais fácil, a gente está em guerra com Deus. Quando eu escolho o que eu quero e não me submeto à vontade de Deus, nós acabamos nos fazendo inimigos de Deus. Quando nós dizemos para Deus, do seu jeito não, na nossa sexualidade, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos estudos, que é do nosso jeito, do jeito de Deus, não, nós estamos em guerra. Nós continuamos em guerra. Nós precisamos lembrar que essa guerra é por causa do pecado. E o pecado nos causa dor, angústia e medo. Mas quando nós aceitamos realmente tudo aquilo que veio com Cristo Jesus, realmente a gente começa a viver essa paz. A paz que os anjos vieram proclamar no Natal. E a mensagem do Natal é de paz na terra. Paz nos nossos corações. E essa paz não é meramente a ausência de problemas, de dificuldades, de angústias,
de lutas. Na verdade, ela é a superação da injustiça, da opressão. É uma vida abençoada, firmada, amada e bem sucedida na paz que Jesus nos dá através da sua morte e ressurreição. É através dos seus sofrimentos que ele vence a batalha. É através da cruz que ele destruiu o inferno. Para que nós pudéssemos ter paz. Para que nós pudéssemos nos alegrar. Natal é mais do que programa especial na TV. É mais que peça de Natal infeliz e de zombaria nos streamings da vida. Natal é mais que calçadão cheio, que Papai Noel, que shopping, que mercado lotado. Natal é mais que o sol invencível. Natal é boa nova, de paz para nós. De que é possível ter paz no coração, no casamento, na família, no emprego, nos estudos. Quando Jesus realmente é Salvador, Cristo e Senhor das nossas vidas. O Evangelho é uma boa notícia de misericórdia para aqueles que não merecem. O símbolo da religião de Jesus é uma cruz e não uma balança. Não nos esqueçamos disso. Ele nos abraça, ele nos acolhe. O nosso texto termina com Maria, diz assim no 19, né? Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhe fora anunciado. Que nós possamos guardar isso no coração. Que nós possamos meditar sobre isso. E lembrar que Cristo nos veio para trazer paz. E que assim como os pastores, a gente possa sair glorificando. Que a gente possa sair por aí realmente exaltando a Deus pelas boas novas que chegou até nós ainda hoje. Depois de tanto tempo. E que nós possamos levar essa boa nova para aqueles que mais precisam. Porque quanto mais a gente compartilha, que às vezes a gente tem o hábito, eu vim na igreja, eu ouço o Evangelho. Mas às vezes a gente precisa pregar o Evangelho para a gente todo dia. Trazer à memória o que é esse Evangelho. Que paz é essa que os anjos bradam? Que o exército vem anunciar. Que Cristo venceu o pecado, venceu a morte. E que Ele nos traz vida. E vida em abundância. Que nós não nos esqueçamos disso. Que realmente a paz que eles anunciam se faça verdade sobre as nossas vidas. É que a gente possa lembrar sempre do nome de Jesus. Porque é na presença dEle, é abraçados e amparados por Ele, que nós temos paz. Que Deus nos ajude a lembrar todos os dias da real mensagem do Natal. Amém?